Evangelho segundo São Mateus, capítulo 9, versículos de 14 a 17. Introdução devocional. Neste trecho do Santo Evangelho, o Senhor nos convida a compreender o verdadeiro sentido do jejum, da renovação interior e da presença do esposo entre nós. Com o coração aberto, acolhamos esta palavra, deixando que ela nos ilumine, nos corrija e nos transforme. Naquele tempo, os discípulos de João Batista aproximaram-se de Jesus e lhe perguntaram: "Por que motivo nós e os fariseus jejuamos, mas os teus discípulos não jejuam?" Jesus respondeu: "Por acaso os amigos do noivo podem estar de luto enquanto o noivo está com eles? Dias virão em que o noivo lhe será tirado, e então jejuarão. Ninguém coloca remendo de pano novo em roupa velha, pois o remendo repuxa o tecido e o rasgão fica ainda maior. Também não se coloca vinho novo em odres velhos. Do contrário, os odres se rompem, o vinho se derrama e os odres se perdem. Mas o vinho novo deve ser colocado em odres novos, e assim ambos se conservam." Conclusão devocional. Palavras de sabedoria nos foram dadas. O Senhor nos fala sobre tempos de alegria e tempos de prova, sobre a necessidade de renovar o coração para acolher o que é novo, vivo e verdadeiro. Peçamos a graça de sermos odres novos, prontos para receber o vinho do Espírito Santo, com humildade, fé e coração aberto ao mistério da cruz e da ressurreição. Claro. Abaixo está o texto devidamente revisado e adaptado para o português do Brasil, com grafia atualizada, referências bíblicas desenvolvidas e pausas inseridas, conforme solicitado, para uma leitura meditativa. Comentário extraído do Catecismo da Igreja Católica. O esposo está com eles. É na Igreja que Cristo realiza e revela o seu próprio mistério como meta do desígnio de Deus, instaurar todas as coisas em Cristo, conforme a carta de São Paulo aos Efésios, capítulo 1, versículo 10. São Paulo chama de grande mistério a união esponsal entre Cristo e a Igreja, conforme se lê na carta aos Efésios, capítulo 5, versículo 32. Porque está unida a Cristo como a seu esposo, a própria Igreja, por sua vez, torna-se também um mistério. E é contemplando esse mistério que São Paulo exclama: "Cristo no meio de vós, esperança da glória." Carta aos Colossenses, capítulo 1, versículo 27. Maria nos precede a todos como a esposa sem mancha nem ruga, conforme Efésios, capítulo 5, versículo 27. É por isso que, segundo São João Paulo II, a dimensão mariana da Igreja precede a sua dimensão petrina. A unidade entre Cristo e a Igreja, como cabeça e membros de um só corpo, implica também uma distinção entre ambos, numa relação profundamente pessoal. Esse aspecto é frequentemente representado pela imagem do esposo e da esposa. O tema de Cristo como esposo da Igreja foi antecipado pelos profetas do Antigo Testamento e anunciado claramente por João Batista, como se lê no Evangelho segundo São João, capítulo 3, versículo 29. O próprio Senhor se identificou como o esposo, como vemos no Evangelho segundo São Marcos, capítulo 2, versículo 19. O apóstolo apresenta a Igreja e cada fiel que é membro do corpo de Cristo como uma esposa desposada com o Senhor, para que com ele forme um só espírito. Ela é a esposa imaculada do Cordeiro Imaculado, como está escrito no livro do Apocalipse, capítulo 22, versículo 17. Cristo a amou, entregou-se por ela para santificá-la, segundo Efésios, capítulo 5, versículo 26, e a uniu a si numa aliança eterna. Ele nunca deixa de cuidar dela como quem cuida do seu próprio corpo. Eis o Cristo total, cabeça e corpo, um só, formado por muitos membros. O próprio Senhor afirma no Evangelho: "Já não são dois, mas uma só carne." Evangelho segundo São Mateus, capítulo 19, versículo 6. Como vemos, temos de algum modo duas pessoas distintas, mas que se tornam uma só na união esponsal. Assim nos ensina Santo Agostinho. Queridos ouvintes,
Chegamos ao fim deste audiolivro e quero expressar minha profunda gratidão a todos que permaneceram conosco até aqui. Sua dedicação em acompanhar essa obra é um verdadeiro sinal de busca pela sabedoria e pelo crescimento espiritual. Que o conteúdo ouvido possa nutrir sua alma e fortalecer sua fé. Aproveito para convidá-los a explorar as playlists do canal Caminho Católico, onde vocês encontrarão outros tesouros espirituais. São obras que podem acompanhar e iluminar sua jornada, como Castelo Interior, de Santa Teresa de Jesus, Confissões de Santo Agostinho, Palavras Bíblicas, com o Evangelho comentado por grandes eclesiásticos, Filoteia, de São Francisco de Sales, Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem, de São Luís Maria de Montfort, A Imitação de Cristo, de Tomás de Kempis, e As Três Idades da Vida Interior, do padre Garrigou Lagrange. Cada uma dessas obras oferece um caminho profundo de reflexão e conversão, e espero que possam encontrar nelas a mesma riqueza espiritual que proporcionaram a tantas gerações. Nosso canal está sempre aberto para quem deseja aprender e crescer na fé. Continue nos acompanhando e compartilhando essa jornada espiritual. Mais uma vez, obrigado por sua presença e que Deus abençoe a todos.